Pode Ser Humano começando, que delícia, a gente está aqui de novo para falar de gente, para falar de relações e de pessoas. E hoje a gente vai falar sobre um tema super legal. Você já sabe que aqui você sempre encontra conteúdos riquíssimos em humanização de pessoas, dentro do seu trabalho, na sua vida como um todo. Nosso podcast é um oferecimento do Projeto Humanize, uma iniciativa da Best Homenagens para trazer esses conteúdos para você. Hoje, o nosso conteúdo de hoje são vários, porque começa com um, gente, mas depois vocês sabem que a gente vai para muitos lugares. Então, já se inscreve no canal, clica lá no sininho para você ter acesso e receber aí as notificações da gente. Bom, hoje nós vamos, antes de eu apresentar aqui nossa super convidada, o que você vai saber aqui hoje? Onde é um ambiente psicologicamente seguro? Onde é um ambiente que você pode falar o que você sente, as suas criações, suas inovações, sem ser ridicularizado ou nada disso. Então, hoje você vai aprender como é que é esse ambiente, como a gente faz para estar nesse ambiente, como que a gente deve se comportar nesse ambiente, aqui que você vai saber. Para isso, a gente trouxe nossa super convidada, a Roberta Rosenburg. Falei certo, Roberta? Falou certíssimo, é isso mesmo. Muito bem-vinda, querida. Um prazer estar aqui com vocês, com toda essa equipe maravilhosa, e vai ser uma delícia poder trocar experiências de vida profissional, né, com o público, com você, Vivi. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, querida. Olha, antes da gente começar, vou fazer minha autodescrição, e aí depois você pode fazer a sua também. Então, Ótimo. Eu sou uma mulher branca, 1,57 m, cabelo preto curtinho. Hoje eu tô vestindo azul, uma blusa azul de manga comprida e uma calça jeans. Essa sou eu, Vivi Dobelin. E a Roberta? Bom, eu sou branca também, com cabelo no ombro, meio loiro, meio marrom, né? Na raiz marrom, nas pontas mais loiro. Eu tenho 1,63 m, estou vestindo um paletó, um blazer marrom, meio quadriculado, uma blusa social azul e uma calça preta, e tô de bota hoje porque está um frio incrível em Tá São um Paulo. friozinho em São Paulo, né? Olha só, gente, a Roberta, quem que a gente trouxe para falar com a gente sobre essa questão de segurança psicológica, ambientes seguros, como funciona isso nas empresas. Ela é formada em economia nos Estados Unidos e em artes cênicas no Brasil. Nossa, duas coisas Totalmente diferentes, né? são diferentes mesmo, né? São diferentes. Gente, o que aconteceu? Então, quando eu era criança, adolescente, eu queria muito fazer teatro. E eu comecei a fazer teatro numa escola que era... Naquela época não existia faculdade de teatro, existia curso profissionalizante, né? E eu fui criada no Rio de Janeiro, eu nasci em São Paulo, mas eu fui criada no Rio de Janeiro. E eu fiz a CAL, que era o Centro de Artes Laranjeiras, enquanto eu estava no segundo grau. Naquela época se chamava segundo grau, Sim. hoje em dia... Já vamos denunciando aqui. Pois vai denunciando a idade. Mas eu me formei e eu tive a oportunidade de trabalhar numa peça profissional mesmo. Que legal! Né, com Jorge Dori, Carvalhinho na época. E rodei o Brasil com aquela peça. Comecei a fazer televisão, né? Então, o estudo era um desafio, mas eu conseguia, né, estudar e fazer novelas. Eu fiz novelas na Rede Globo. Sério? E fiz teatro. Que legal. E a partir daí, só que os meus pais, eles acreditavam que eu precisava ter uma faculdade de verdade, uma profissão, porque aquilo não era uma profissão na cabeça deles, né? Aquilo era um hobby, né? E quando eu cresci um pouco mais, quando chegou a época de fazer a faculdade, eu até entrei na faculdade um pouquinho mais tarde, eu fui para os Estados Unidos para fazer economia, porque eu achava que, já que eu já produzo as minhas peças, né? Lá, num determinado momento, eu já estava produzindo também. E eu gosto de fazer nesse mundo artístico, então eu vou fazer economia porque vai me ajudar nas minhas produções. Não vai ser só os insights, né, e o meu jeito de fazer. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos para me formar, naquela época era já 2001, que eu estava me formando, e o banco de investimento estava bombando naquela época, e eu, fazendo economia, tive a oportunidade de começar a trabalhar em banco de investimento. E aí eu comecei a ver o que era ganhar dinheiro de verdade, né? Porque até então eu estava brincando de ser feliz. Sim, eu ia até brincar com você. Eu falei, seu pai falou, não, você precisa ganhar dinheiro, minha filha. Exatamente. Vai As estudar. contas vão bater em casa.
E aí eu comecei a trabalhar, né, com o banco de investimento, só que não era o que eu gostava. De verdade, eu me lembro que as melhores relações né, que eu tinha com as pessoas era justamente esse relacionamento humano. Então, eu tinha minhas cotas para bater, eu tinha o que eu precisava vender, mas o que me interessava, de fato, era essa relação com o outro, com as pessoas, conhecer um pouco mais delas, da família, né? Eu me lembro que eu nunca vou me esquecer disso, porque foi emblemático. Foi aí que eu decidi que eu não podia ficar nessa área. Eu fui com o meu chefe, sentei e lá nos Estados Unidos contei para ele que eu já tinha feito teatro, televisão, tudo isso. E aí ele falou assim, você não tem um vídeo para mostrar? Naquela época era VHS, não era telefone, que a gente hoje em dia tem, né? E aí eu sentei com ele e com uma colega que trabalhava com a gente ficou assistindo as minhas cenas de novela. Ai, gente, mas que novela foi essa? Agora eu tô curiosa. Não pode contar? Não posso. Pode? Se as pessoas forem no YouTube, né, estão como Roberta Índio do Brasil. Porque, curiosamente, o meu nome, né, desmistificando, é Roberta Índio do Brasil Ferraz Rosenburg. Tá. Tudo isso é meu nome. É de verdade o Índio do Brasil. É real. Né? Minha mãe quis botar todo o nome dela e mais o do meu pai. Isso. O que eu não fiz com as minhas filhas, tá? Eu encurtei o caminho para elas. Não fiz isso. E quando eu comecei a trabalhar, né, nessa época de adolescente, eu usava Roberta Índio do Brasil. Tá, bonito. Eu já achava que era diferente, né? E aí, lá, eu fiz A Viagem, que é uma novela espírita. Sim, A Viagem, me lembro dessa novela. Eu fiz Coração, eu fiz Malhação, a primeira leva de Malhação. Gente, me dá um autógrafo agora. Que legal. E aí, bom... E aí, quando eu estava sentada, né, com esse meu ex-chefe, com uma colega de trabalho, a gente olhando as minhas cenas de novela num banco, eu falei assim, gente, eu estou fazendo a coisa errada, eu não posso estar aqui trabalhando com isso, porque não é o que eu gosto, né? Sua ficha caiu ali quando vocês estavam juntos e falou, não, gente. Eu me dei conta, eu já sabia que não era muito o que eu queria, né? Mas... eu estou falando de 20 e tantos anos atrás. Então, numa época em que ter uma profissão era ser advogado, era ser economista, era ser professor, né? Não existia essa amplitude de profissionais e de possibilidades que a gente vê hoje em dia. Uhum. Então, quando eu estava lá, né, sendo atriz e dependendo de uma... rede só que a gente tinha, um canal único, né? Na verdade, tinham 2, mas você ficava muito praticamente dependente. Um monopólio, né? Monopólio. Os meus pais, realmente, eles tinham essa preocupação e eu também, né? Porque, poxa, e se amanhã... Eu hoje sou contratada, mas e amanhã se não acontecer? O que vai acontecer comigo? Então, não tinha muita opção. Eu fiz a faculdade e aí o curioso foi, que eu acho que tem muito a ver com o que eu faço hoje, Vivi, muito mesmo. Foi que eu continuei trabalhando, eu não tive naquele momento, né, a clareza de dizer, eu vou mudar de profissão e pronto. Tá. Eu continuei trabalhando, mas já foi um estalo para mim do que eu estava num lugar que eu não estava feliz fazendo o que eu estava fazendo. E aí, eu acho que naquela época, tudo para mim era um copo meio vazio. Tá. Eu comecei a me perceber uma pessoa que reclamava. Eu nunca deixei de correr atrás das minhas coisas. Eu nunca deixei de ter proatividade, ser ativa, protagonista, nunca. Mas eu olhava as coisas assim de um lado meio vazio, o copo, sabe? Eu via um problema onde talvez não tivesse ou que eu pudesse remediar. E aí tive a minha primeira filha, ela nasceu, eu continuei trabalhando nessa área. Depois, quando eu tive a segunda filha, foi quando eu engravidei dela. E aí eu já estava trabalhando, eu mudei de área financeira para produção. Falei assim, bom, eu não vou ser artista, mas eu vou produzir. Então, deixa eu produzir. E eu me lembro, aí é até triste, né? Gente, ri agora, tá? Porque não mas lá foi triste, né? Eu me lembro que eu trabalhei lá uns 4 meses. Eu bati um carro. Fiz uma produção de uma peça. Eu perdi dinheiro. E no final, se eu for botar assim na conta do lápis, eu devo ter ganho naquele tempo final de 3 meses, R$100, que seria hoje. Aí eu parei e falei assim,
chega, não vou mais trabalhar com isso. Não vou, tá num caminho errado, também não é o que eu quero, né? Se é para ser atriz, vamos ser atriz, se é para trabalhar no mercado, vamos trabalhar no mercado. E aí, nessa época eu já estava, né, com a minha filha mais nova nascendo e ela nasceu com uma alergia multialimentar. Só que na época a gente não sabia o que era. Eu passei 3 meses com um diagnóstico, sem diagnóstico. E é a pior coisa que pode acontecer na vida de um pai, né? Porque achavam que era algo muito sério. E realmente era, mas era tratável, só que eu não sabia na época. Uhum. E ali eu parei com tudo. Parei de trabalhar. Graças a Deus eu tive o suporte, o apoio do meu marido, né? Então eu fui cuidar dela. E aí a gente descobriu que era uma alergia multialimentar. Ela cuidou, tratou. Hoje em dia ela é 100% curada. Uhum. Né? Mas naquele momento que ela ficou boa, o pediatra falou para mim assim, olha, sua filha já tá boa, agora é você que tem que se cuidar. E quando ele falou isso para mim, eu realmente entrei, né, eu parei com tudo, porque eu já não estava feliz onde eu estava trabalhando. O que eu estava fazendo. Quando você tem um bebê que pode morrer amanhã, você pensa assim, a vida é muito curta. Isso, para mim, foi o maior presente que eu ganhei na vida. Porque eu falei, eu vou ser feliz. Então, ali eu escolhi ser feliz. Eu falei, eu vou ajudar as pessoas, como eu fui ajudada no momento em que eu mais precisei. Porque naquele momento de aflição, né, quando a Carol nasceu, eu tive muito apoio de muitas pessoas que eu não imaginava. Né? E pessoas que eu não conhecia. Né? Desde o pediatra... Sabe aquelas coisas que acontecem no momento exato e você não sabe nem por que elas acontecem? Uhum. E foi ali que eu decidi que eu ia olhar e ia fazendo algo que eu realmente gostava e me importava. E eu descobri que eram pessoas, né? E como seguir esse caminho. Aí eu decidi que eu ia fazer uma faculdade de psicologia. Para mim era óbvio, né? Então, vou trabalhar com pessoas, vou fazer uma faculdade de psicologia. E eu, mais uma vez, fui muito ajudada, porque quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu acho que eu tenho esse desejo, assim, que um dia, antes de eu morrer, ainda vou fazer. Ah, você só entrou? Eu fiz 2 anos, mas não terminei. Tá. Não chegou a 2 anos, acho que chegaram 3 semestres. Mas no meio da faculdade, abri um estágio, né, numa consultoria. E aí eu fui lá, me arrumei toda e fui bater na porta, puxa, eu vim aqui para o estágio, né? E aí a consultora chegou para mim e falou assim, olha, eu tô olhando seu currículo aqui e eu acho que no 2º mês de estágio você vai estar super entediada. Porque você já tem uma experiência profissional, olha o que você já fez. Não acho que você vai estar feliz aqui. Eu falei, mas eu quero uma oportunidade. Uhum. Porque eu quero trabalhar com isso, né? E aí ela me orientou, ela falou, não, se você realmente quer, você pode se reposicionar no mercado, você não precisa fazer uma nova faculdade, né? E aí ela me deu umas dicas de alguns assessments que eu podia me certificar, na época era o MBTI, que era o mais conhecido, né? E aí eu fui, me certifiquei, conheci o coaching, né? Fui fazer um programa de coaching, na época, eu costumo dizer que meu pai morreu sem saber o que eu fazia, porque quando ele faleceu, eu dizia para ele que eu era coach, e ele, o que é isso, minha filha? Coach, eu só sei de coach e não sei o que é o nome de uma arma, porque meu pai era militar, né? Ok. Então, ele não sabia o que eu era. Era a referência dele. Era muito engraçado, mas aí eu comecei, e realmente, eu fiz umas certificações, aí parei com a faculdade, porque era muito demandante, eu estava com um filho pequeno, Claro. com família, tentando me reposicionar, e eu... Nessa época, abri a minha empresa. Falei, bom, eu vou trabalhar com coaching, eu já tenho experiência de banco, eu já tenho experiência com a área de pessoas, tô desenvolvendo essa habilidade de me conectar com pessoas, eu já tenho a ferramenta do coaching, vou começar. Mas eu comecei trabalhando de graça para as colegas da minha mãe. Peguei, convidei, falei, olha, estou me certificando aqui numa nova ferramenta, você não quer passar por um processo de coaching? Vou te explicar o que é. E eu me lembro que na minha casa eu ia lá, recebia elas e conversava e tudo mais. E, bom,
Isso foi indo até que eu consegui o meu primeiro cliente, que realmente foi um banco, né? Foi o Scotiabank. Que legal. E eu falei, bom, então a gente vai trabalhar esses líderes para um próximo estágio, né? Então, o que eles precisam trabalhar para desenvolver as competências necessárias. Então, a gente olhava o job description, a gente identificava as competências que precisava, mas naquela época eu também olhava muito o desenvolvimento de competência específica, né? Estava começando, então olhava muito para isso especificamente. Aí eu recebi uma oportunidade, o meu marido recebeu uma oferta para ir morar em Lima, no Peru. E aí eu falei, puxa, mas eu não vou. Como é que eu posso largar a minha empresa que eu acabei de montar aqui para ir morar num outro país que eu não conheço e que, na verdade, na época, erroneamente, eu não tinha nem vontade de conhecer. Mas foi, assim, super errado, porque eu morei lá 3 anos, amei. Peruano é maravilhoso, a comida é maravilhosa, uma cultura incrível. É uma das melhores do mundo, né? Do Comida melhores do peruana. mundo, né? Sabe, as pessoas super humanas, super caridosas, assim, incrível, incrível. Bom, conclusão. Eu fui para lá, para Lima. E aí, porque se eu for falar disso também, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas quando a empresa ofereceu para o meu marido a oferta, né, de trabalho, o meu marido falou, vamos lá para conhecer, Roberta, não custa nada. A gente conhece Machu Picchu e volta, né? E tá, beleza, então vamos. Aí a gente foi na viagem, ia no jantar. No meio da viagem, ia ser o chefe dele, chegou para ele e falou, né, que queria muito que ele viesse, que a gente viesse e tudo. E eu, sem a menor cerimônia, olhei para a cara do chefe dele, que seria o chefe, e falei assim, olha, eu acho muito bacana tudo isso, só que eu não venho. Se o meu marido quiser vir sozinho, ele pode vir, mas por que você não vem, né? Tão maravilhoso aqui, você vai adorar. Eu falei, porque eu não vou largar a minha profissão, eu não vou largar a minha empresa para vir morar aqui. No dia seguinte, eu estava pronta lá no hotel para ir conhecer, né? Já comprei o pacote para fazer aquele de ônibus que você conhece a cidade. Estava prontíssima lá, o tour. E aí vem uma pessoa da empresa, me chama e fala assim, o fulano quer conversar com você. Aí eu falei, comigo? Então, ele quer te convidar para ir lá bater um papo com ele. Aí eu estava assim, fiquei chateada, porque eu queria fazer o tour na cidade. Ceviche, né? Almoçar. E, bom, foi lá na empresa para saber e eles me ofereceram uma posição. Olha, Eles que legal. Olha, a gente vai trabalhar com a cultura, porque era uma construção de um gasoduto, né? E a gente quer fazer todo um trabalho cultural com a sociedade, né? As pessoas lá, a comunidade, todas as comunidades, na verdade, que o gasoduto vai passar, que são algumas cidades. E queria convidar você para poder fazer parte desse projeto. Aí eu falei assim, filhos da mãe, né? Então, me seduzindo para ir para lá e eu aqui com o meu projeto. Bom, enfim, a gente sentou, eu e meu marido, tomamos a decisão de ir. Aí eu fui para Lima. Só que quando chegou lá, não era bem assim a história para mim, do meu lado. Para ele era, para mim não. E aí eu decidi que eu não estava feliz com o que era de fato. E eu abri a minha empresa lá em Lima. Então, mais uma vez, comecei eu do zero. Fui atrás, entendendo como estava o coaching, desenvolvimento. Né? Até então, era muito coaching só, não era liderança, especificamente. E eu comecei a trabalhar. Já comecei a trabalhar com 2 bancos lá, né? E abri a minha empresa lá. Me acomodei. E aí veio uma oportunidade, conversando com um, com o outro, porque tinha uma grande consultoria internacional que estava recrutando novos consultores e coach para um projeto que eles tinham para o maior banco de lá, da América Latina, do Peru, né? E aí eu fiz a entrevista, passei e comecei a trabalhar com eles. E aí começou a minha jornada dentro da liderança, porque é uma empresa bem robusta, que trabalha com o mundo inteiro, eles têm vários campos no mundo inteiro, e contratam PhDs para desenvolver programas de liderança. E eu estava, né, dentro desse time. E aí foi quando eu comecei a aprender muito, porque eu comecei a fazer facilitação, ser certificada, coaching com os executivos. É um projeto que eu faço parte até hoje. Olha. Então, desde 2010, né, uma vez por ano, tem alguns projetos que eu me envolvo junto com eles como associada.
E isso foi me abrindo um leque de oportunidades, porque aí eu fui entendendo o que era esse mundo de liderança. Aí eu fiz um MBA em liderança e gestão de pessoas, eu fiz um mestrado em gestão de conflitos e mediação. Aí eu fui direcionando a minha carreira para esse lado, né? Depois eu voltei para o Brasil, recebi uma oferta para trabalhar numa grande consultoria também, tocando como diretora de programas de liderança para toda a América Latina. E aí eu comecei a viajar muito, eu trocava de mala no aeroporto. Foram, assim, 3 anos de muita loucura, de muito trabalho, onde eu consegui aprender muito, porque ali eu desenvolvia, eu tinha que vender os programas, desenhar os programas, entregar os programas, conectados sempre com a estratégia da empresa, né? Passado 3 anos, Vivi, um belo dia, eu me dei conta de que, às vezes, eu saía da minha casa, entrava no táxi para ir para o aeroporto chorando. Chorando eu numa ponta e minhas filhas na outra. Aí eu parei de novo. Aí eu falei, isso não é vida. Eu não entrei nesse mundo de pessoas para ajudar as pessoas. Se eu não conseguir me ajudar, eu não estou feliz. Eu faço o que eu gosto, faço do jeito que eu gosto, mas as condições não estão legais, né? E aí eu parei, respirei fundo e falei, tive essa conversa com meu marido e falei, Bruno, eu vou pedir demissão. E aí ele falou, você tá maluca? A primeira reação dele foi, você tá maluca? Eu falei, não, eu não tô feliz. Eu não posso sair da minha casa para ajudar as pessoas, para poder trazer uma luz, né, para desenvolver pessoas, se eu não estou me desenvolvendo, se eu estou infeliz com a forma como isso está sendo feita. Então, eu preciso... Isso é o que eu falo para os meus clientes até hoje, né? A gente precisa, quando a gente está num avião, que a gente coloca primeiro o cinto de segurança, para depois a gente poder... Não. A máscara, né? A máscara para respirar, para poder depois ajudar os outros, né? E aí eu parei ali e falei... Bom, foram 3 anos, nesse momento já tinham sido 5 anos de bastante experiência com o mercado internacional, com várias consultorias grandes, robustas, com vários programas de liderança, de pessoas. Eu sou hoje certificada em várias ferramentas, desde o Hogan, no MBTI. Na minha consultoria hoje, a gente já desenvolveu alguns assessments nossos que a gente vende para os nossos clientes. Falei, já posso olhar para o mercado aqui, né? E eu posso olhar para o mercado América Latina. Eu não preciso olhar só para o mercado Brasil, porque eu conheço a América Latina. Trabalho com eles há bastante tempo. Aprendi a falar espanhol lá em Lima. Eu tinha um professor 5 vezes por dia, 4 horas. Nossa, super mega. Desculpa, 5 vezes por semana, 4 horas por dia, para aprender. Porque, imagina, eu ia fazer coaching sem conseguir falar a língua, impossível, né? Então, eu me senti preparada ali. Foi em 2015. E aí foi onde a F-Lead foi fundada, junto com o meu sócio, que era da área financeira, e a gente veio com a proposta de trazer programas de liderança conectando sempre com a estratégia da empresa. Porque a maior queixa que eu tinha dos meus clientes era... esses programas que você vai, que são ótimos, as pessoas adoram, né? Vibram, entram numa energia. Acabou aquele programa? Agora eu vou voltar para a vida real. Sim. Né? E não é bem assim, porque o que a gente quer passar ali é a prática, é a realidade. Então, assim, você dá um feedback, por que você daria o feedback? Né? Qual é o objetivo pelo qual você faria isso? Né? Tem que ter alguma correlação com o negócio. Porque você, sendo de RH, sabe, né, Vivi? O RH não contrata uma consultoria só para trazer, só para desenvolver o ser humano, por assim dizer. Ele quer também o resultado. Claro. E é através das pessoas. Então, a proposta da F-Lead sempre foi trazer programas que desenvolvessem as pessoas no seu melhor, né? Então, essas pessoas entendam o que elas têm de fortaleza e correlacionar isso com o objetivo de negócio que está se propondo. Isso, óbvio, precisa estar correlacionado também com a cultura, né? Se você fala de cultura, você fala de valores. E aí é onde a gente entra com o ser humano. Esses valores têm a ver com o valor das pessoas, realmente, né? Então, como que você consegue
endereçar e tocar o coração das pessoas, você tocar o ser humano que está ali, motivando essa pessoa para, de fato, dar o melhor dela, que vai estar relacionado com o melhor da empresa. É isso que o Brasil quer saber, Roberta, porque assim, a gente tem muitos papos aqui, né, sobre como fazer a estratégia chegar nos mortais como nós que estamos, né, às vezes na média gerência, até na média gerência chega a estratégia, mais ou menos, né, porque a gente sabe que tem pesquisas aí que falam que nem a gerência sabe direitinho os objetivos estratégicos, nem a gerência. Então, imagina a produção, né? Imagina da média gerência para baixo. Como é que a gente faz para chegar a essa estratégia? Então, se você conseguir me contar dessa sua vivência, que, aliás, eu fui... Tá vendo? Eu fiz tudo errado hoje, tá? Fiz tudo errado por quê? Porque eu ia terminar de falar de você, a gente já entrou, que eu falei, como assim? Artes cênicas, economia? Mas... A Roberta é CEO da F-Lead, que é essa empresa que você está contando e vai contar para a gente aqui o que vocês fazem durante toda essa conversa que a gente vai ter. Ela é facilitadora, é coach e é aqui também a CEO da F-Lead, que é essa empresa de treinamento e desenvolvimento de liderança que ela já começou a contar aqui para a gente. Então, Roberta, me conta, por favor, como que a gente pode fazer, como a gente pode ajudar quem está assistindo a desdobrar de verdade essa estratégia. Porque é um desafio. Olha, a verdade é que quando eu converso com alguns clientes meus, né? E hoje eu atendo CEO de empresa, eu atendo gerente, eu atendo diretores, eu tenho uma equipe bacana comigo de facilitadores e de coaches que trabalham junto nos projetos. Mas o que a gente imagina é que quando a gente fala do dono da empresa, um empreendedor ou um CEO, ele sabe exatamente qual é a estratégia. Sim. E hoje em dia, ninguém sabe, porque hoje em dia o mundo está mudando muito. Então, uma estratégia que ela era real ontem, ela pode precisar ser mudada amanhã. Ok. Né? Então, você tem um norte da onde você quer chegar, né? Você tem um objetivo que você está buscando. Mas isso vai estar muito correlacionado com a sua missão. O que de fato você quer entregar? Por que é que a gente existe? Né? Então, independente da empresa que seja, ela precisa ter muito claro qual é o valor agregado dela, o que ela de fato quer entregar nesse mundo. Porque hoje a gente fala muito de formas, né? Preocupados com várias coisas. A gente estava conversando antes de começar aqui o nosso bate-papo, né? De diversidade, ESG, tem várias outras preocupações que a gente precisa endereçar. Isso tudo tem que estar correlacionado e estar bem casado com essa missão, com essa visão que se tem da empresa. Então, quando você fala de estratégia, quando eu comecei a trabalhar há 10, 15 anos atrás, a gente falava de uma estratégia de 5, 10 anos para frente. Porque algumas coisas iam mudar, mas o básico ele ia continuar. Hoje em dia eu trabalho muito com o mercado de tecnologia, né? Muitas empresas de tecnologia, mas também trabalho com empresas mais tradicionais. E eu vejo que não se fala de estratégia de mais de 2 anos. Porque é algo que eu preciso alcançar com a possibilidade de algo mudar no meio do caminho, né? Então, como que eu redireciono isso? Então, quando a gente fala de estratégia, é muito importante entender para onde eu quero ir, né? Qual é o meu objetivo que eu estou querendo alcançar. E aí, você tem a macroestratégia. E essa macro, ela precisa ser direcionada ou alinhada com as microestratégias. Então, quando eu trabalho muito, por exemplo, com Team Effectiveness, né, Team Alignment, normalmente começa do C-Level, com os diretos, e aí a gente vai cascateando. Então, quando eu venho do começo, né, do C-Level, a gente entende essa estratégia de mercado, eu venho para o segundo nível e falo assim, ok, para que eu consiga alcançar essa estratégia, qual é a estratégia da minha área? Como que eu defino? E às vezes as pessoas têm dificuldade de dar nome a isso. Não é incomum que os líderes mesmo não tenham algo... Quando perguntam, eles balançam um pouco para poder responder. E aí a gente fala, ok, o que vocês estão cuidando? O que você não pode deixar de entregar? Né? Essa sua área. Então,
olhar para essa estratégia da minha área que está relacionada com uma estratégia macro de empresa, né? Então, o que eu quero ser? O que eu quero entregar? Quando eu olho para essa estratégia da minha área, eu correlaciono isso com resultados que eu preciso entregar. Então, para eu chegar nessa estratégia, eu preciso entregar alguns resultados. Que resultados são esses? Tá? Então, quando eu consigo traduzir isso em resultados numéricos, eu consigo, e tangíveis, porque eles podem até não ser tão numéricos, porque pode ser um novo CD que eu vou ter que colocar de pé, eu vou ter que aumentar a minha conta, né, se eu for uma área comercial, em novos canais, alguns resultados específicos, eu tangibilizo isso com comportamentos. Para eu chegar nesses resultados, quais são os comportamentos e ações que eu preciso ter? Quando eu estou olhando para um time, eu falo, poxa, mas qual é, se eu, né, para esses comportamentos eles acontecerem, qual é a minha responsabilidade de líder e qual é a responsabilidade do meu time? Como é que eu divido isso? E aí a gente começa a trabalhar essas ações e comportamentos que vão estar conversando com os resultados, que estão conversando com a estratégia da minha área e que precisam estar conversando com a estratégia de negócio. Legal. Né? Então, você vai tangibilizando e não para aí, porque quando eu entendo ações e comportamentos, aí sim eu entro em habilidades e competências. Porque, às vezes, estão exigindo de mim que abra um novo canal, mas eu não tenho a menor habilidade de me relacionar com uma pessoa ou uma capacidade analítica que eu precisaria ter para conseguir chegar nesse resultado. Então, é como se a gente fosse descascando a cebola para entender hoje o que eu preciso fazer como colaborador ou o que eu preciso fazer para engajar a minha equipe, o que eu preciso cobrar deles, o que eu preciso deixar claro como expectativa, como tem que ser essa comunicação, para que todo mundo esteja andando para o mesmo lugar. Perfeito. Você falou de como engajar a equipe, né? Uhum. E aí eu acho que a gente pode começar a entrar no tema principal, né? Que a gente pode ir para 1000 caminhos aqui, viu, Roberto? Você se cuida. A gente que não se cuide, que a gente vai para 1000 caminhos. Mas dentro da questão do engajamento, o que a segurança psicológica tem a ver com isso? Muito a ver, tem muito a ver. Eu não falei para vocês, mas assim, a verdade... Eu não falei para vocês, mas assim, a verdade é que a segurança psicológica, ela é setada, né? Quer dizer, ela é direcionada pelo líder, tá? Imagina que eu trabalhava no mercado financeiro, né? Foi ali a minha formação de economista. E eu contei para vocês também, né, que eu estava lá vendo o vídeo com o chefe e a minha colega de trabalho assistindo novela. Ali eu sentia um ambiente humano, né? Então, realmente era um ambiente que eu podia falar das minhas coisas, eu podia falar do que eu tinha feito, né, do que eu gostava, do que eu não gostava. E, de fato, por acaso, naquela situação, eu me desengajei completamente, que eu me dei conta de que não era o que eu queria, mas o que foi bom para mim e foi bom para a empresa. Porque eu nunca ia ser uma excelente financeira, porque eu nunca ia conseguir bater a minha meta e vender algo que eu não acreditasse que fosse o melhor para ambos os lados. Certo. Né? Então, a segurança psicológica ela está relacionada a isso, a você tratar a pessoa, como ser humano. Né? É você poder olhar para tua equipe, para o teu time, para os teus colegas e ver que não é só um colaborador ou um número ou um recurso, é olhar como ser humano. Então, quando eu falo para você que hoje você tem, né, uma estratégia de negócio para olhar para a estratégia da sua área, para ver que resultados vamos alcançar, que competências, é muito importante entender se essas competências, essas habilidades e skills, elas conversam com o desejo desse meu colaborador. O que, de fato, brilha os olhos dele. O que, de fato, ele gosta de fazer. Porque ninguém se destaca na vida fazendo algo que não gosta, que não faz bem, que precisa se esforçar muito para fazer, porque dá muito trabalho. Uhum. E é um esforço que a gente
Se eu tentar muito, Vivi, ser a melhor em Excel, sempre vai ter o meu marido que dá 10-0 em mim. Porque ele vai lá, senta em 2 minutos e faz uma planilha incrível que eu vou demorar uma semana para fazer. Então, a segurança psicológica, eu sempre falo isso para os meus clientes, ela começa com a liderança. Porque a liderança, ela precisa dar esse espaço para que as pessoas se sintam confortáveis de falar, né? Então, se eu estou numa empresa e eu estou buscando um resultado, eu preciso alcançar esse resultado através das pessoas. As pessoas só dão o melhor delas se elas estão felizes e bem. Eu não estou sendo utópica aqui e dizer que todo mundo tem que viver num parque de diversões. Não é isso. Até porque, como consultora, eu estou sempre olhando as agendas duplas, né? Porque eu olho o olhar da empresa que está contratando para melhores resultados, mas eu olho também o olhar do ser humano que está ali na minha frente e que precisa ser desenvolvido e que ele quer ser desenvolvido. Mas também quando ele quer ser desenvolvido, né, Vivi? Porque também tem esse lado. Eu acho que uma empresa, para ter um ambiente psicologicamente seguro, a gente precisa de ambos os lados. A gente precisa que a própria pessoa tenha o protagonismo de buscar isso e a gente precisa que a empresa proporcione isso. Se a gente vai olhar agora para o lado de empresa, como é que ela pode proporcionar isso? Começa da cultura. Como é que é essa cultura da empresa? Porque se a gente... Como que as pessoas... Quando você fala de cultura, você fala de sinais, você fala de símbolos, né? Você fala de rituais, de comportamentos. O que é aceito e o que não é aceito dentro daquela cultura. Geralmente a cultura nasce do dono e ela vai se disseminando com os entrantes na empresa, né? Então, se eu falo que um líder ele precisa fomentar uma cultura de de um ambiente psicologicamente seguro, eu também estou falando para ele o seguinte: olha, líder, aprenda a desenvolver e aprender dos erros. Fomentar um ambiente, a primeira coisa que a gente fala é, as pessoas hoje, com a quantidade de mudanças que existem, ninguém sabe direito o que vai dar certo, o que não vai dar certo, né? Porque você tem que aprender a se moldar na nova realidade. A nova realidade acontece diariamente. É muito comum que as pessoas errem tentando, né? Mas como é que esse líder e como é que a cultura dessa empresa lidar com o erro, abraça o erro, né? Aí eu escuto assim, Roberta, mas então eu tenho que ter tolerância a qualquer erro que aconteça? Não. Você precisa aprender a diagnosticar o erro. Perfeito. Qual é a fonte do erro? Se é um erro por negligência, se é um erro por falta de atenção, né? Ou por descuidado, aí sim, isso não deveria ser tolerado, né? Agora, se é um erro por uma tentativa de fazer algo novo, né? Por uma inovação, né? Esse erro, ele deveria ser olhado para ele, não negligenciado, mas eu olhar para esse erro, entender aonde eu errei, aprender desse erro para dar a possibilidade de ir desenvolvendo, né? Que é o que a gente chama hoje no mercado do growth mindset, que é o mindset de crescimento. O que é isso, né? Eu estou falando demais, se eu tiver... Não! É porque não tem como, os temas vão se conectando, fica em paz, faz todo sentido. Mas o mindset de crescimento nada mais é do que você aprender do seu erro. Quando você tem um mindset fixo, você acredita que você é tão bom quanto o seu resultado. E se eu acredito que eu sou boa porque eu tenho o meu resultado, eu vou fazer aquilo que eu já sei fazer, porque eu vou ser a melhor. Então, eu sou muito visual. Então, se eu olho para produtividade, né, e tempo, é lógico que, e competência, se eu não sei algo, a minha produtividade vai cair. Então, eu não vou tentar aprender porque eu não vou ser boa naquilo. Agora, se eu me dou a oportunidade de aprender algo, mesmo que a minha produtividade caia, eu erro, aí eu olho o meu erro, vejo o que eu errei, aprendo dele, tento de novo, vou consertando. Na hora em que eu aprender, eu já tenho um conhecimento, um delta de conhecimento maior do que eu entrei. Então, isso vai expandindo o meu conhecimento. E isso é o que dá a possibilidade de eu ir desenvolvendo, né? Mas se eu estou numa cultura
em que eu tenho medo de errar, eu não vou tentar. Ou eu vou tentar escondido. Então, o que eu vejo, às vezes, muito nas empresas é aquela Ou eu vou para um lugar que me deixa tentar. Ou eu vou para um lugar que me deixe tentar. Né? Porque, assim, eu preciso, de um lado, você precisa ajudar o líder a aprender a diagnosticar o erro, né? E, do outro lado, você precisa fomentar esse colaborador também que tem esse protagonismo de tentar. Porque, às vezes, isso também não está, e é bom falar disso, porque, às vezes, isso não está só no líder, não. Às vezes, isso está na própria pessoa. Sim, eu concordo com você, Roberta, mas o que eu penso, né, um pouco sobre isso? A gente vem de uma cultura, não sei se você concorda comigo, que é uma cultura bem hierarquizada, então a gente cresce, pelo menos na minha época, era muito assim, né, do respeito profundo, e eu acho que o respeito permanece, mas... de não levantar a mão na sala de aula, porque se eu levanto a mão e falo uma bobagem, os meus amigos me zoam, né, riem da minha cara. Nunca confrontar, né? Pelo menos eu venho dessa cultura aqui de não confrontar um professor, um chefe. Então, a gente é criado nessa mentalidade que, assim, você não pode saber mais que o seu chefe, por exemplo. Então, jamais não levante a mão. E tem estudos que falam que você não levanta a mão para falar uma coisa que seu chefe acabou de dizer que não é numa reunião. Então, você fala, não posso fazer isso, não pode ser. A gente tem muito aquele medo do não pertencimento. Se eu falar uma bobagem aqui, né, vão me ridicularizar. Então, eu acho que tem dois lados. Quando a gente pensa em incentivar protagonismo e não dar esse ambiente para as pessoas, não tem protagonismo. Não existe, assim, não vai ter como. Então, eu acho que muitas vezes a gente tem gente que tem vontade e aí talvez explique, não sei se você concorda comigo, esse pessoal que está pedindo a conta por... Não vou ficar aqui. Saiu uma pesquisa ontem, que a média de tempo nas empresas, agora nos últimos anos, foi 2 anos. 2 anos. 2 anos de permanência. Então, as pessoas falam, não vou ficar aqui. E vai embora. Então, eu acho que tem muita coisa cultural que a gente não vem com essa coisa empoderada, né? De se colocar no meio do estádio, de se colocar lá no campo para, né? Como a Brené Brown fala para a gente se colocar no meio do... Não é o estádio que ela fala outra coisa. Se colocar lá no meio, eu acho que a gente tem muito pouco isso. A gente é pouco incentivado a isso. E eu acho que vem de uma cultura também. Não sei se você concorda comigo nisso. Então, a gente chega no escritório, levantar a mão e poder ser ridicularizado é muito vergonhoso. Então, as pessoas têm essa dificuldade forte, eu acho. Sim, eu acho que... É o que eu estou falando para você. Um lado, a gente precisa trabalhar o líder para entender que ele é que vai responsável, né, criar esse ambiente psicologicamente seguro, né, de onde as pessoas podem falar. Às vezes, em processos de coaching, o líder chega para mim e clientes falam para mim assim, poxa, Roberta, mas eu falo para todo mundo que podem vir falar e ninguém vem. Aí eu falo assim, para aí. Se você está dizendo que você diz que todo mundo pode falar e ninguém vem, é porque você talvez não esteja dizendo certo. Perfeito. Ou o tom em que você esteja dizendo, ou vamos olhar para aquilo que você não está enxergando, né? Porque também tem os pontos cegos. Eu gosto sempre de fazer uma análise SWOT, né? Porque ali é onde a gente observa as nossas oportunidades, as nossas fortalezas, né? Fazendo que a gente chama dentro da janela de Hoari Window, né? A janela de Hoari, que é olhar para si mesmo e entender que pontos ali cegos você não está enxergando. Com certeza. Então, e aí você tem como ir validando isso. O que eu quis dizer é que, por um lado, o líder precisa entender que é ele que vai definir esse espaço. Ele vai definir através de rituais, Vivi. Por exemplo, falar sobre isso. Eu gosto de falar de colocar o elefante branco em cima da mesa, falar do óbvio. O pior inimigo da comunicação é o óbvio. Porque o óbvio é aquilo que a gente acha que o outro... É óbvio que o outro sabe, mas ele não sabe, porque eu nunca falei. Quando você muda de uma gestão, quando você muda de uma liderança, as pessoas mudam. Então, você não sabe mais o que é importante, urgente, qual é a expectativa. E é o líder que deveria estar trazendo isso, né? Mas, por outro lado, tem também o lado do colaborador, porque a gente também tem que trabalhar esse protagonismo, né? Entender se a própria pessoa tem dificuldade. Eu concordo com você, culturalmente a gente é educado, né, para não levantar a mão, para não falar, com medo de ser ridicularizado,
Mas eu também, se eu sinto que eu tenho esse espaço e que meu líder me dá essa oportunidade, eu também tenho que ter o protagonismo de fazer. Porque não adianta nada o líder trazer, e eu já escutei isso também, a contraparte. Poxa, eu recentemente tive um processo desse, onde a líder estava entrando numa equipe já existente, e ela dizendo, poxa, Roberta, eu vou lá e eu crio espaço para as pessoas falarem e elas não falam, né? E a dica que eu sempre dou é encontre as pessoas primeiro para poder depois liderar essas pessoas. Ou seja, conheça essas pessoas, Perfeito. Entenda quem elas são, o que as motivam. Né? Isso toma tempo, Vivi. Isso toma muito tempo. E quando as pessoas entram na empresa, elas acham que elas têm que entregar resultado ontem. E não é muito assim. Você primeiro precisa... Se você tem que entregar resultado através da sua equipe, você precisa primeiro conhecer a equipe. Para você conhecer a equipe, você precisa se conectar com as pessoas. Se você precisa se conectar com as pessoas, você precisa de tempo, né? E principalmente no mundo em que a gente está vivendo híbrido, né? Porque você não tem mais as pessoas para tomar um cafezinho no escritório, para muitas pessoas, né? Para muitas realidades. Você precisa fomentar isso através de uma reunião virtual, que não é a mesma coisa. A gente está aprendendo a viver nessa realidade, mas não necessariamente, né? Então, o que o líder pode fazer para criar um ambiente seguro psicologicamente, né? Primeiro, ele entender que ele é quem vai propiciar esse ambiente. Ele falar sobre isso, criar um ritual. Então, dentro de cada reunião que ele tiver, deixar claro que é importante, né? Fazer um check-in. Às vezes as pessoas falam, moxa, mas vou perder o tempo falando de check-in, já entra na reunião falando da agenda. E o check-in às vezes é muito simples, como você chega nessa reunião, tem alguma coisa acontecendo na sua vida que vai impedir de você estar presente aqui, né? Cada um quer falar rapidamente como chega, e aí as pessoas se abrem e falam, poxa, eu estou aqui hoje minha filha... a minha funcionária não veio, eu estou cuidando da minha filha. Ou meu filho ficou doente e eu estou com ele em casa. Vou ter que dividir a atenção. Né? Então, se o próprio líder mostra a vulnerabilidade de falar sobre isso, deixar claro, olha, o que a gente precisa entregar, a gente vai ser medido aqui por resultados, isso é o que eu espero, né? Mas escutar também de cada um. E deixar esse ambiente livre para que as pessoas também possam falar. Se uma pessoa falar e for ridicularizada pelo aquele líder... Nunca mais ninguém fala. Nunca mais ninguém fala. Sim. Né? E é muito aquele walk the talk, né? O que eu sinto às vezes, Roberta, eu acho que essa conversa é boa para a liderança escutar e pensar um pouco sobre isso. É falar uma coisa e agir de outra forma. Eu vejo assim, quando um líder entra numa sala e ele traz o problema e ele já traz um pouco da solução, ninguém vai falar o contrário. Sim. Ninguém. Então, se ele é um pouquinho de mudança de postura, se eu entro na sala e falo, pessoal, temos esse problema. Como vocês acham que a gente deve lidar? Mesmo que ele entre com uma ideia e saia com a ideia dele, não tem problema, mas ele fomenta com que as pessoas que possam trazer. Porque tem estudos que falam que se o líder falar uma coisa, eu acho que a gente deve por esse caminho, todo mundo vai achar que deve por esse caminho. Exatamente. São poucas as empresas que falam, não. Tem um exemplo que eu não me lembro agora, que eu li bastante tempo atrás, muito tempo atrás, que o líder falava, a gente vai entrar nessa sala, se todo mundo tiver a mesma opinião, a gente vai encerrar a reunião, a gente só volta quando alguém tiver uma opinião divergente. Porque todo mundo pensando do mesmo jeito não dá. Eu estou pagando para as pessoas pensarem diferente. Então, isso é o tipo de coisa que fomenta você falar, não, acho que eu posso levantar a mão. Inclusive, incentiva que isso aconteça, né? Roberta, o que eu percebo também é que as pessoas não vão falar se elas não tiverem confiança na chefia. Eu percebo que a confiança é uma questão muito importante. Como é que você entende a confiança? Quais comportamentos o líder deve ter para que ele desenvolva a confiança na equipe, a equipe desenvolva confiança nele? Olha, eu gosto de usar com a minha cabeça pragmática e lógica, né? Eu gosto muito de pensar na fórmula da confiança. Não sei se você conhece. Acho que não me lembro.
A confiança, essa fórmula é usada pelo escritório de advocacia de Harvard, né? E que hoje em dia vários advogados usam, até onde eu sei. Mas hoje em dia isso também já é bem conhecido no mercado, né, de desenvolvimento. A confiança, imagina uma equação onde você tem, né, no numerador, né, credibilidade, tá? Então, a credibilidade tem a ver com o currículo, tem a ver com a experiência. Então, eu posso ter estudado, feito um MBA, já passei por essa experiência, então eu tenho credibilidade. Mas a confiabilidade, né? Em inglês seria reliability. Mas a confiabilidade cada vez que eu preciso da pessoa, ela tá ali para mim. Eu posso confiar, contar com ela. Mas a intimacy é o quanto que eu conheço sobre essa pessoa. O histórico dela, conheço os valores, o que ela acredita, tá? Então, isso tá na parte de cima. Na parte de baixo tá o interesse próprio. Ou seja, se eu só faço alguma coisa quando eu tenho alguma coisa para ganhar, o meu interesse é altíssimo. Se eu sou uma Madre Teresa de Calcutá, o meu interesse é 1. Numa empresa, é muito difícil que você tenha ali um interesse próprio menor do que 4, porque, claro, está todo mundo, né, você mesmo falou, as pessoas estão relacionadas e conectadas com o seu desenvolvimento. Se elas sentem que elas não estão desenvolvendo, que não estão conectadas com os valores ou com o modo operante da empresa, elas saem da empresa. Mas, se esse interesse próprio ele é muito alto, por exemplo, 7, 8, o nível de confiança é muito baixo. Então, você tira esse mundo abstrato de o que eu faço para ser confiante, para tangibilizar, para conceitos bem conhecidos por todos nós, que norteiam como eu posso melhorar o nível de confiança ou como eu também posso sentir e melhorar a confiança que eu tenho na outra pessoa, né? Então, dando um exemplo simples, né? Se eu falo de um familiar meu, minha mãe, vou botar minha mãe na fórmula da confiança. Poxa, ela tem a credibilidade, né? Pensando numa pessoa que eu confio. Ela tem a credibilidade de ser mãe? Ah, tem. Puxa, ela teve 2 filhos, criou todo mundo, né, inteiro, ótimo. Então, ela tem ali a credibilidade. Confiabilidade. Toda vez que eu precisava dela, ela estava ali presente, né? Podia contar com ela? Sim. Por mais que me dissesse, olha, agora eu não posso falar, daqui a pouco te ligo, então ela está presente. Eu entendi, eu sabia sobre ela, sim, né? Os valores, o que era importante. E embaixo eu botava interesse próprio. Poxa, minha mãe só me ajudava quando ela tinha alguma coisa para ganhar ali? Não. Então, se a gente for numa pessoa de confiança, você bota o interesse próprio com mãe. Geralmente é 1 mesmo, né? Porque mãe é mãe. Então, o número que dá em cima, quando você divide por 1, você vê uma confiança alta. Agora, se eu vou para uma pessoa que eu não confio, e eu vejo que aquela pessoa só faz as coisas para o interesse dela, quando ela tem alguma coisa para ganhar, esse número de baixo já aumenta. Então, não importa, né, os números que dêem em cima de credibilidade, confiabilidade, intimacy, que esse número sempre vai ser mais baixo. Com isso, você consegue medir, né, como que você também está se comportando com as pessoas. Você como líder, será que eu estou fazendo as coisas só porque eu ganho algo? Tenho algo para ganhar ali? Será que eu de fato estou ajudando as pessoas a se desenvolverem? Será que de fato eu estou criando esse ambiente seguro porque eu estou me preocupando com as pessoas e com o desenvolvimento? Ou será que eu estou fazendo isso porque eu quero me dar bem? Porque as pessoas percebem, né? E é isso que gera essa dificuldade na confiança. Você tem toda a razão, Vivi. Um ambiente psicologicamente seguro, ele começa com a confiança, né? Como eu gero confiança, como as pessoas se sentem à vontade de falar para mim o que elas precisam falar. É lógico que sempre vai ter ali talvez algum melindre de falar algumas coisas pessoais. Algumas pessoas são mais reservadas, tá tudo bem. Mas o que eu posso falar para o outro me conhecer também? Porque se o outro não conhece de mim, não sabe os meus valores, o que é importante para mim, né? O outro lado fica perdido também, né? Sim. Então, tem pessoas que são mais introvertidas.
E eu não quero dizer que elas não falem. Eu quero dizer que para elas é mais importante, para elas elas precisam ler o ambiente antes de se expor. Elas realmente precisam se sentir muito seguras. Né? Elas vão receber um feedback e elas não vão falar nada, porque elas precisam assimilar aquele feedback. Mas não significa em que elas não estão conectadas, não estão engajadas. É simplesmente o modelo operante delas. E o líder, para conseguir fomentar esse ambiente psicologicamente seguro, precisa minimamente aprender a base, o básico de lidar com pessoas. Né? Entender que as pessoas são diferentes, que têm estilos diferentes. Existe estudo de Jung já de anos e anos e séculos que fomentou no Assessment MBTI, né? Que hoje tem o ICI, tem vários outros assessments que tratam disso, do estilo de personalidade das pessoas. Então, as pessoas, né, e o líder que estiver nos escutando aqui, às vezes eu acho que isso é muito simples e muito óbvio, todo mundo sabe, mas depois eu, conversando às vezes com as pessoas, me dou conta que tem gente que nunca ouviu falar disso. Mas tem pessoas que são mais introvertidas nesse sentido de ficar mais analíticas, precisam de dados e fatos para poder se conectar com uma causa, para tomar uma decisão. Tem pessoas que são super diretivas, assertivas, que escrevem até em modelo de bullet point, sabe? Vai colocando endereçando muito o que eu tenho para aprender nessa comunicação, ou qual o ponto importante que eu preciso colocar aqui nesse e-mail, por exemplo. Né? Então, são pessoas mais rápidas e mais práticas, que não necessariamente são melhores. Elas têm uma velocidade diferente. Sim. Porque elas andam muito rápido, mas se acontece algum problema, elas não pararam para avaliar como elas vão resolver. Menos profundidade, né? Menos profundidade. Aí é que elas vão parar para ser mais profundas. Tem pessoas que são muito conectadas com pessoas, né? Então, é aquela que está sempre cuidando do outro, né? Você tem água, tem um café, tá tudo bem aqui, né? Isso te representa, como é que você tá, como foi o seu dia. Então, é aquela pessoa que é focada no outro. Mas também tem o estilo daquela pessoa que é focada nela própria. Então, é aquela pessoa que precisa falar, que precisa estar no holofote, que precisa ter o espaço, que geralmente são pessoas muito engraçadas, criativas, divertidas, né? Mas que ela precisa ter o espaço de falar, de se mostrar. Então, se você começa a entender esses diferentes estilos, você começa a se relacionar de maneira diferente com cada uma dessas pessoas, né? E entendendo o que as motivam, o que as deixam seguras, o que gera confiança, né? O que elas se sentem bem. Se ela não fala, não é porque eu não estou dando espaço, é porque, de repente, ela precisa de um tempo. Mas a gente pode entrar num acordo de quando é que ela vai falar. Né? Normalmente, para esse estilo, eu sempre falo que é importante a gente deixar muito claro. O estilo mais introvertido, analítico, você tem que dizer para ele o momento em que ele vai entrar em ação. O que vai acontecer? Qual é a fonte daquele tema que eu estou abordando? Qual é o autor daquilo? Essas pessoas vão ficar super confortáveis. As pessoas mais rápidas, elas vão ficar super entediadas. Vem cá, eu não quero saber quem é a autora, eu quero saber o que isso aqui traz de resultado. Vamos embora, começa logo. Né? Então, acho que essas são algumas dicas de se relacionar, de empatizar. Você mencionou anteriormente a Brené Brown. E eu gosto muito do conceito dela de empatia, né? Porque é a diferença de empatia para simpatia. Que a empatia é você, de fato, se colocar no lugar do outro com os olhos do outro. A simpatia é você se colocar no lugar do outro com os seus olhos. E tentando tirar o outro daquela situação. Então, você fala assim, poxa, briguei com meu marido. Mas pelo menos você é casada. Olha que bom. Né? Poxa, meu filho tá me dando um problema. Mas pelo menos você tem um filho. Né? Então, assim, não validar esse sentimento. A outra coisa que na pandemia também aumentou muito, né? Não aumentou, mas eu acho que ficou mais evidente, mais latente dentro das empresas, é você conseguir falar das emoções. E eu comecei a despertar por esse mundo da liderança
justamente quando eu contei já, né, no caso da minha filha, que nasceu com um desafio para mim, e eu percebi que aquilo estava impactando completamente a minha vida profissional, a minha razão, o meu dia a dia. E aí, eu que sempre acreditei, né, que as emoções, elas tinham um lugar que não era no trabalho, que não era no ambiente corporativo, que eu poderia dividir, e que eu era completamente blindada para não falar, que isso nada ia me impactar. Quando aconteceu alguma coisa muito séria comigo, eu entendi que aquilo estava me impactando, que independente da minha blindagem, aquilo estava mexendo comigo. Claro. E aí foi quando eu despertei para esse mundo de emoções. Eu falei, o que é isso? E eu descobri uma coisa maravilhosa, que os psicólogos sabem disso, né? A gente até tem psicólogo aqui, mas eu não sabia. Para mim foi uma descoberta em tanto que as emoções, elas têm um papel, cada uma delas, né? Se a gente olhar as emoções como emoções primárias, que nem a gente pensar num arco-íris, né? Você tem a alegria, e a alegria está relacionada à gratidão. Então, se eu estou grata, eu estou alegre. A raiva está relacionada com injustiça. Se eu sinto que algo é injusto, eu sinto raiva. A tristeza está relacionada com perda. Se eu sinto que eu perdi algo, eu fico triste. E é por isso que a gente fala hoje em dia que o mundo está vivendo na ansiedade. Por quê? A ansiedade é uma potencialização da tristeza, né? Do medo. Eu estou na tristeza, que eu perdi. Aí eu vou, desculpa, eu me enrolei aqui. É o do divertidamente, né? É do divertidamente. Aí quando eu vou para o medo é algo que eu não conheço, é o Isso desconheço. mesmo, isso. Então, se eu não conheço, eu tenho medo. Isso. E a potencialização do medo é a ansiedade. E aí o mundo fala que a gente está vivendo hoje no mundo de ansiedade. Por quê? Porque ninguém sabe o que vai acontecer. Sim. As coisas mudam com uma rapidez muito grande. É verdade. E, finalmente, a ternura, que a ternura tem a ver com o abraçar, o acolher, né? Então, a pessoa, sabe aquele gesto de criança, de bebê que você acolhe, tem a ver com a ternura, com a sensualidade também. Então, essas são as 5 emoções básicas, que o restante vem uma variação Entendi. dessas emoções. E todo mundo sente. Todo mundo sente. Daniel Goleman, ele veio para trazer o conceito, né, de inteligência emocional. E quando eu faço cursos de inteligência emocional dentro das empresas, eu começo falando que é diferente você ser um ser emocionalmente impactado, ou ser um ser emocional, do que ser um ser inteligente emocionalmente. Por que as pessoas têm tanto receio de falar de emoção no trabalho? Se eu tivesse aqui um PowerPoint, né, eu gosto de botar aquela foto de você tá emocionalmente impactado, você tá gritando, você tá, né, reagindo de maneira... Parece um descontrole, né? Parece que vai ser tudo descontrolado. Né? Ou é chorando demais, ou é rindo demais, ou é, né, ficando com muita raiva. Isso é ser um ser descontrolado emocionalmente, Sim. né? Ser muito emotivo, tá? Digamos assim. E eu acho que é isso que as empresas têm medo, Roberta, quando fala de trazer as emoções para o trabalho. Eu acho que vem isso na cabeça. Fala, meu Deus, isso aqui vai virar o quê? Vai virar o quê? Né? E às vezes, Vivi, tem consultores, você sabe disso, o mercado sabe, que tem às vezes que abrem uma caixa de Pandora e depois não consegue fechar. Sim. Né? Você tem que ter uma consciência de até onde também você vai trabalhar com as emoções dentro do ambiente de trabalho. Porque tem uma linha tênue em que tem algum momento em que talvez algumas pessoas realmente precisem de um processo terapêutico. Claro. Né? Que precisem de um psiquiatra. E tá tudo bem. Quando eu percebo isso, eu encaminho. Eu tenho, né, algumas indicações que, quando eu vejo, eu sento, eu converso com o RH e eu encaminho, né, ou dou pelo menos uma sugestão, que é um caso em que está um pouco mais profundo do que deveria ser tratado ali por um coach, por exemplo, né? Então, se você fala de uma pessoa inteligente emocionalmente, o que você está dizendo? Que essa pessoa deveria entender a sua emoção e o que fazer com ela, e entender a emoção do outro, ter empatia e saber o que fazer com ela também. Se eu estou falando de um ambiente psicologicamente seguro,
é importante que eu perceba que a pessoa que está do meu lado, ela não está bem emocionalmente, que está com alguma questão. Eu ter coragem de conversar e falar sobre isso. Você quer falar? Né? É alguma coisa que a gente posso te ajudar de alguma maneira? Né? Porque eu não estou falando só de errar e acertar. Eu estou falando do ser humano que está ali na minha frente. Então, eu vejo cada vez mais acontecendo, e eu estou muito feliz com isso, em algumas empresas que eu vejo, da pessoa dizer, poxa, meu filho hoje está em casa e eu vou precisar dividir a minha atenção com ele, por favor, entendam, né? E está tudo bem, porque tem uma limitação ali de trabalho naquele momento. Ou eu não estou bem, eu estou me sentindo frustrado com alguma coisa, eu vou precisar trabalhar dessa outra maneira. Sentar com o gestor, sentar com o chefe, não que ele vai virar um psicólogo, né? Aí eu vou para um outro lado, que é o lado dos RHs. Porque, às vezes, realmente, o líder não tem esse preparo. Eu te diria que, às vezes, não. Às vezes, eles têm o preparo. Na grande maioria das vezes, eu posso falar sem medo de errar, na maioria das vezes, eles não têm o preparo. Exato. Eles não aprenderam na faculdade. Aliás, a gente não aprende a lidar com emoção. A gente não aprende a lidar com vulnerabilidade. Eu acho que isso para os homens ainda é mais forte, né? O quanto que eles vão, de alguma forma, falar, puxa, eu te entendo, também já passei por isso, que é o que cria muita conexão. Quando você fala do que é mais humano em você, você toca a outra pessoa. A pessoa começa a sentir, fala, opa, peraí, então olha, eu sei, eu também tenho um filho, não sei, que tem alguma situação, ou eu também estou passando por uma situação, ou já passei, mas ele abraça aquela situação. A pessoa fala, puxa, ele realmente entende. Né? E a gente foi criado também de uma forma, Roberta, eu já assisti treinamento sobre isso. O quanto você deve separar a sua vida profissional da sua vida pessoal. Eu já vi treinamento sobre como fazer isso, muitos anos atrás, logicamente, né? E a gente é um ser integral, né? Então, como? Você contou a sua história de quando a sua filha nasceu. Como separar? Então, hoje, e você falou de ansiedade, por muita coincidência, a gente gravou hoje um episódio sobre ansiedade com a Blenda Oliveira, que é uma psicanalista, psicóloga, que a gente falou só sobre ansiedade. Nossa. Foi muito legal. E essa geração, nós todos ansiosos, né? Excesso, medo. Depois que a gente passou pela pandemia, né? A pandemia exacerbou isso. Nossa, vou morrer? Não vou morrer? Alguém da minha família? Como vai ser? Um medo muito grande, né? Então, trouxe isso muito forte e trouxe a humanidade das pessoas de volta. Que eu acho que a gente, no ambiente corporativo, a gente tinha separado isso. Eu acho que a pandemia trouxe isso de volta. É gente que está trabalhando aqui. Então, como tratar gente? Não dá para tratar do mesmo jeito que um comando no Excel. Eu acho que a gente tem que ir entender um pouco o contexto histórico, tá, Vivi? Não querendo dar uma aula de história aqui, mas eu acho que é importante a gente poder... Faz todo sentido, né? Entender, exato. Da onde vem isso? Da onde vem, né? Se a gente olhar historicamente, quando a humanidade surgiu, as pessoas se comunicavam através de fala, né? De mímica, porque não tinha fala, depois veio a fala, e as pessoas falavam e era aí que se comunicavam. Depois, com o tempo, veio a escrita, né? E aí começa a interpretação, porque se eu escrevo, tem uma outra pessoa que vai interpretar aquilo que eu escrevi. Depois o mundo evolui e aí você vive um momento onde existia muita crença. Então, você tinha as bruxas que eram queimadas, você vivia a igreja muito fortemente, tinha uma presença, né? As indulgências, tinha ali toda uma crendice em que o racional, a razão mesmo, ela precisava aparecer de alguma maneira, e Descartes vem para trazer a lógica e o racional. Então, a partir de Descartes, penso, logo existo. Então, o que era validado como real, como existente, era se eu tinha uma lógica e se eu podia comprovar. Aí você começa a viver num mundo racional onde é o seguinte, se eu tenho uma dor e eu não consigo explicar, ela não existe. Porque eu não dou nome para ela, eu não sei explicar. Nossa. Por isso que as doenças mentais talvez vieram tão estigmatizadas. Exatamente. Porque um luto, se você perde uma mãe ou um pai, você é um órfão. Mas se você perde um filho, você é o quê? Não tem nome.
Não tem nome. É uma dor que não tem cura. Porque não tem nome, nunca ninguém teve a coragem, ou não sei porquê. Talvez alguém consiga explicar. Não deram um nome para isso. Se você perde um marido, uma esposa, você é um viúvo, você é uma viúva. É verdade. Né? Então, é como se a gente passasse a existir num mundo em que o que a gente sente não é válido por ninguém. E aí você entra no mundo organizacional, onde o que é válido é o concreto, é o lógico, é o racional, são os entregáveis, são os resultados, são as metas. Como que você vai dar espaço para falar de emoção, que muitas vezes você não tem uma lógica para explicar? Né? E também não tem o preparo para trabalhar com isso. Dentro da pandemia, a consultoria, eu comecei a dar muitas palestras falando sobre como cuidar do seu time para que eles não entrassem em um estado de estresse e de burnout. O que é o burnout? É quando você entra numa limitação de... Porque todo ser humano precisa de estresse. Isso naturalmente, né? A gente precisa de estresse para se motivar, para fazer as coisas. Sim. Só que quando isso ultrapassa uma linha, você entra num burnout. E muitas vezes você não se dá conta disso. Eu peguei durante a pandemia muitos casos de... já peguei casos da minha carreira de tentativa de suicídio dentro da organização, de depressão profunda, né? E de trabalhar junto com a RH para entender, para ajudar como navegar, indicar para psiquiatras, trazer outros profissionais, porque eles fogem à minha alçada. Né? Eu não sou psiquiatra e também não sou psicólogo, mas eu tenho profissionais que eu indico que eu confio bastante, que já fizeram trabalhos incríveis. Né? Então, quando você fala de como trazer essas emoções para dentro do trabalho, como preparar esses líderes, como sustentar esses líderes, o primeiro passo é conversando com eles. Né? É conversando que eles também podem levantar a mão e dizer, não sei como trabalhar com isso. E esse também é o papel do RH. Também é, mas não é só. Eu acho que é um trabalho em conjunto, né? Eu acho que a gente não pode também colocar um peso muito grande só em uma área ou numa função. Sim. O RH é recursos humanos, ele está olhando para as pessoas, é verdade. Mas o papel, eu venho trabalhando bastante em algumas empresas, em várias empresas, na verdade, com o papel do BP, né, que é o Business Partner, que é aquele RH mais próximo do negócio. Sim. Né? Então, ele tem habilidades diferentes que ele precisa, porque ele vai precisar entender do negócio também, ter uma capacidade analítica, mas também conseguir desafiar o gestor, conseguir entender as necessidades humanas que tem aquela área, conseguir vender e falar disso, preparar esse gestor de uma forma de conversa. Tudo começa com uma conversa. Às vezes, a gente tenta colocar... existe uma metodologia que veio lá dos Estados Unidos ou que está sendo usado na Europa. Mas, gente, vamos voltar para o simples, né? Vamos voltar para o básico que ninguém faz, que é sentar e conversar, pedir ajuda, dizer eu não sei agora, mas eu vou olhar para isso. Porque isso é ser humano, isso é ser empático. Né? Se você puder falar um pouquinho sobre essa conversa, essa fala do líder empático e essa escuta do líder empático, como que ela é? Porque, como a gente falou, os líderes não são treinados, não foram treinados para isso, não aprenderam na faculdade, não aprenderam em casa, não aprendem. Assim, hoje eu acredito que já existem algumas formações que já incluam liderança, que deveriam ser todas, mas algumas formações já incluem liderança, habilidades de líder. Como é que esse líder, ele escuta e ele fala para que as pessoas consigam ter essa abertura e se sentirem seguras para falar? Vivi, se eu chego para você aqui agora e falo, Vivi, como é que foi seu dia? Como é que está sendo o seu dia? Quer que eu responda? Está sendo muito bom. A gente fez uma gravação de manhã, foi ótimo, foi muito bom, estou bem feliz. Como é que você se sente com isso? Eu gosto que você tenha perguntado. Por quê? Porque você se importou, de alguma forma. E quantas vezes na vida as pessoas te perguntam como você se sentiu sobre isso? É pouco, né? Exato. É raro. Às vezes é uma conversa que vai começar por aí.
Tá. Né? Como você se sente com isso? O problema de eu perguntar como você se sente com isso é porque eu tenho que estar disposta e preparada para escutar como a outra pessoa de fato se sente. Porque se eu começo uma conversa empática num trabalho, como você se sente em relação a isso, e a pessoa começa a, né, trazer uma porção de coisas que eu não estou preparada para escutar, talvez eu me sinta desconfortável. Mas, às vezes, a outra pessoa só quer ser escutada. Sim. E começa uma conversa, né? Começa um diálogo, porque é de ambos os lados. Outro dia foi até engraçado, porque eu naturalmente tenho essas conversas com as pessoas, né? E aí, eu estava numa festa de aniversário do meu cunhado, no Rio de Janeiro, e chegou um amigo dele e me contou alguma coisa. Porque eu fiz uma operação, não sei o quê, e eu perguntei para ele, nossa, mas como é que você se sente com isso? Como é que você tá? Não, eu não perguntei como é que você tá, porque o como é que você tá, ele é muito já... Tô bem. Tô bem. Como é que você tá? Tô bem. Tá tudo bem? Tudo bem, beleza. Todo mundo quer ouvir isso? Isso. Eu perguntei, como é que você se sente com isso? Ele começou a chorar. Aí eu parei e falei assim, Roberta, por que é que você vai perguntar isso numa festa? Vai fazer uma sessão de graça agora, meu anjo. Sinceramente, Roberta, este é o momento, né? Não dá para perguntar igual todo mundo, como é que você tá, né? Mas é mais forte do que eu, porque realmente me preocupava e queria saber a relação dele com esse momento que ele estava passando. Então, essa conversa com o líder, a primeira coisa é ele se preparar para conhecer a pessoa, né? A gente podia até aqui, Vivi, te passar um roteiro. Olha, essas são as perguntas poderosas que vão ser show. Eu falo o seguinte, se você está escutando a outra pessoa, se você tem curiosidade pela outra pessoa, se você tem curiosidade pelo ser humano que está ali do outro lado, você vai ter as melhores perguntas, incríveis e encantadoras. E é assim que você começa uma relação com qualquer pessoa. Se eu não tenho nenhuma curiosidade sobre você, eu não vou conseguir fazer nenhuma pergunta, porque ela vai soar falsa. É verdade. Não é genuíno, né? Não é genuíno. E às vezes você vai me contar e eu já estou aqui no computador fazendo outra coisa. Beleza, foi ótimo. Então, aí já vou pular para o trabalho, né? Eu entendo que no dia a dia pode ser muito difícil e desafiador. E, sinceramente, Vivi, para mim também é. Eu também tenho equipe, eu também tenho... meus objetivos, eu também tenho, né, os meus desafios. E o que eu tento fazer é definir espaços da minha agenda onde, de fato, eu vou conversar com aquele ser humano que está do outro lado. Eu tento deixar isso claro, porque se eu for tentar fazer isso todo dia, eu não vou conseguir, né? Porque eu tenho pressão de todos os lados também. Mas se eu estabelecer, e isso é o que eu chamo de rituais. Então, quais são esses rituais? Em que momentos eu vou sentar com a minha equipe para conversar? Eu vou poder trazer essas conversas mais humanas, mas que sejam verdadeiras. Eu também já escutei de cliente meu o seguinte, eu vou comprar um bolo para poder fazer esse momento. Tá, mas não é uma questão de um bolo, um café ou um chocolate. A questão é o quanto de fato você está ali, disposto, aberto e querendo escutar. Eu acho que empatia é isso. E o seu tempo é a coisa mais preciosa, né? Que você pode dar. Muito mais do que o bolo, muito mais do que qualquer coisa. Quando a pessoa sente que você está presente com ela alguns minutos do seu dia, que é uma pessoa totalmente ocupada, ela se sente valorizada também, né? Exato. E se sentindo valorizada, fala, opa, peraí, tá me dando um tempo, tá me dando o tempo dele, que seja alguns minutos, né? A gente está falando isso só no ambiente de trabalho, Vivi, mas eu levo isso para casa, tá? Porque filho é assim. A minha filha, eu me lembro que eu nunca me esqueci. Ela chegou uma vez, veio falar comigo e eu tô lá falando com ela. Ela chegou para minha cara e falou assim, mamãe, olha para mim. A criança é muito espontânea. Ela sabe quando você não tá ali. Mas ela também é muito esperta. Porque quando ela quer pedir alguma coisa que sabe que você vai dizer não, mas ali naquele momento você vai dizer sim, porque você só quer que ela saia dali, ela também vai te pedir as estratégias, né? Então, quantas vezes a gente em casa, eu tenho como hábito na minha casa, quando alguma filha minha chega, eu estou trabalhando, que eu trabalho muito de casa, eu falo, filha, eu não posso falar agora, eu não vou poder te dar esse tempo agora, eu tenho 2 minutos só, não vai dar.
E aí elas até fizeram, no final do ano, que a gente fez uma mímica, e falou assim, eu tenho 2 minutos para falar com você, eu tenho 2 minutos para falar com você, falando Quem de mim. será essa pessoa? Né? Quem será essa pessoa? Mas elas sabem que, de repente, a não ser que seja muito importante, elas já entenderam isso, né? A gente já conversou sobre isso. Se realmente for muito importante aquele momento, eu vou parar, eu vou pedir uma licença, o que eu estou fazendo, e eu vou sentar para conversar com você. Mas se for algo mais trivial, que a gente pode falar daqui a pouco, eu vou sentar com você. O que eu tento fazer na minha agenda, eu tenho mais autonomia para fazer isso hoje em dia, é tentar naquele espaço que eu sei que a Carol está chegando da escola, tá no meu momento de break, de café, para ver como ela chega, trocar meia dúzia de palavras, entender se ela está bem ou não. A mais velha também, enfim, agora trabalhando e estudando, mas eu tento criar essa rotina para estar presente para elas inteira e não estar pela metade, né? Quando eu posso e quando elas podem também. Então, isso você também fazer com o teu time é muito importante, que é, de novo, botar o elefante na mesa e falar sobre ele, né? Sim, sim. Quando a gente pensa em diversidade e inclusão, e eu olho os ambientes, eu não consigo ver um programa de diversidade que continue, né, que as pessoas continuem na empresa se não houver segurança psicológica. Porque o objetivo da diversidade é, lógico, também incluir, não tenha como, mas o que veio para o mercado? A diversidade, ela traz diferencial competitivo, criatividade, outras coisas. Então, por isso também que a gente tem que colocar. Porque para o mercado a gente tem que mostrar os números. Sim. Então, olha, as empresas que têm mais diversidade têm 30% de diferencial competitivo, de faturamento dentro do mesmo nível de negócio. Opa, aí então faz sentido. Não adianta, a gente não é por assistente social, a gente sabe disso. Então, a gente mostra número e entende, obviamente, que tem que fazer essa inclusão. Mas eu não consigo ver, Roberta, dentro de uma empresa que quer trazer a diversidade e inclusão, que quer incluir, caso ela não tenha um ambiente psicologicamente seguro, essas pessoas não permanecem. Aliás, ninguém permanece, como a gente falou aqui no início, né? 2 anos, rotatividade é a média de tempo de permanência no Brasil. E de 18 a 24 anos é menos tempo ainda. Uhum. Uma pesquisa fresquinha que saiu agora em maio. Então, as empresas que estão preocupadas com essa frente precisam estar ainda mais preocupadas com seus ambientes. O quanto elas precisam treinar. E entre os pares também, né, Roberta? A gente estava até conversando aqui da empresa da Carol, né? Que você também... Sim. A Carol a gente teve aqui, você trabalha com eles, que é a empresa que é a Talento Incluir, que faz muito inclusão no mercado. E ela tem muito essa importância, o quanto o ambiente tem que estar seguro para que as pessoas produzam e realmente tragam a inovação para que aí sim tenha o diferencial competitivo. Então, é uma soma de coisas, né? A gente não está dizendo aqui o que a gente já entendeu, que os estudiosos entenderam, que não é porque é para você ser bonzinho e entender o outro e virar o amigo do seu colaborador, é porque isso traz resultado também, né? Isso traz resultado. O resultado é uma consequência desse seu comportamento humano. Então, cada vez que a gente pensa em humanização, às vezes a gente pensa que todo mundo vai chorar junto, vai não sei o quê. Isso aqui vai virar uma festa, as pessoas vão ficar falando de tudo, não vão trabalhar. Eu sinto muito ainda essa resistência no mercado, das empresas, falando, não, como vai ser? A gente também não sabe lidar com as emoções das pessoas, então... Está acontecendo de tudo junto e misturado, mas o quanto eu preciso manter esse ambiente psicologicamente seguro, né, para que as pessoas permaneçam na empresa. Todas as pessoas, e se você puder falar dentro de diversidade e inovação, se você puder juntar essa resposta, que eu acho que está tudo bem conectado. Quando você fala de inovação... a base da inovação é a divergência de ideias, é o desafio do status quo, né? Então, eu tenho um ambiente ou eu tenho uma ideia inovadora se eu desafio aquilo que já existe. E eu vou buscar diferentes formas de fazer, talvez também, porque a inovação não precisa ser algo que totalmente inexistente, pode ser uma melhoria. Uma melhoria, que também é uma inovação, né? Quando você olha para a diversidade,
a divergência de ideias e de forma de ver as coisas, Einstein já dizia que você não pode solucionar um problema com o mesmo mindset que ele foi criado. Então, você também amplifica, né, essa possibilidade quando você tem a diversidade. Mas aí a gente bate num ponto que eu não tenho a resposta para isso, mas também é um ponto muito de reflexão. Porque a gente fala muito de cultura, a gente fala de valores comuns que a empresa acredita, mas a gente quer a diversidade. E a diversidade não necessariamente vai estar dentro daqueles mesmos valores, né? Então, como você acomoda tudo isso dentro de um ambiente de trabalho para que você traga inovação, você traga o acolhimento daquela pessoa que talvez tenha um valor diferente do seu, mas que, se for diferente da cultura, talvez ali não tenha um espaço, ele é a própria pessoa expelida do sistema, porque também não se sente confortável, né? Então, o que eu vejo hoje é as pessoas, elas estão preocupadas, Vivi, elas conseguem falar sobre isso, porque a geração anterior, a geração da minha mãe, olhava o trabalho como uma obrigação. Sim. Então, ela não questionava. Eu me lembro que eu fui criada assim, trabalho não tem que ser bom, tem que ser trabalho. E eu revolucionava, porque eu dizia assim, não, eu tenho que gostar do que eu faço, Tá certo. né? E os meus pais, não. Imagina, meu pai é militar, né? Já não está mais aqui com a gente, mas era militar. A minha mãe era funcionária pública. Então, Carreira era aquilo que tinha, como tinha, não questiona muito e vai. Então, eu fui criada nesse ambiente. E a geração anterior, ela era muito assim, né? Você trabalhava e você, não importa se você gostasse ou não. Eram poucas pessoas que questionavam isso. Essa nova geração, ela já começou, eu vejo a geração da minha filha até um pouco anterior, de 30 anos hoje em dia, eles vieram já olhando, não, eu quero qualidade de vida. Eu quero poder ter um balanço, até olhando para a geração anterior e para a minha que trabalha. Eu trabalho bastante, tá? Trabalho muito. Porque eu amo o que eu faço e porque eu tenho demanda. Então, assim, para mim não é um problema, mas eu tento encontrar um equilíbrio de fim de semana, de estar com a minha família, enfim. Mas essa geração olha para trás e fala, eu não quero trabalhar dessa maneira como você trabalhou, como os meus pais trabalharam. Eu quero ter uma vida também, né? E também uma geração que, se você lembrar para trás, a gente era um mercado fechado, você não tinha acesso a muita coisa, passagem aérea, viagens, produtos internacionais, né? Então, quando você começa a ter o acesso a isso, essa geração, que é e junto com a tecnologia, né? Porque a gente não pode esquecer disso. Quando eu era pequena, para eu ver um ídolo meu, eu tinha que esperar um edital de uma revista que eu ia ver se a fotinho dele, a única foto, ia sair ou não naquele edital, que era o Menudo na época. Lembra daquilo? Total, né, gente? A gente até sabe uma dancinha a gente poderia fazer, mas a gente não quer fazer. Não quer fazer. Mas tinha isso, gente, tinha isso. E aí a gente ficava esperando aquela notícia, porque era ali que a gente se conectava com os nossos ídolos, era a única fonte. Hoje em dia, você segue os artistas e você vê ele sentado, tomando sol, fazendo... É como se você estivesse entrando dentro da vida dele, ou dos ídolos em geral. Então, você se sente mais próximo. Então, isso virou possibilidade. Então, essa geração vem dizendo, eu quero ser feliz. Então, assim, e tá tudo bem, porque é a forma dele acreditar, né? Não sou contra nem a favor, Vivi. Mas eu vejo que essa qualidade de vida, né? Essa preocupação com esse equilíbrio, ele veio muito bom. Eu não acho que é ruim, eu acho que é importante você olhar para a sua vida, né? É importante, como é mesmo, né? Nós estávamos conversando aqui no começo do podcast, a vida é muito curta, então a gente tem que realmente aproveitar. Só que tem um fator também que você precisa ter esse equilíbrio, né? De, ok, qual vai ser o meu espaço que eu vou trabalhar, qual vai ser o meu espaço que eu vou me divertir, até onde eu vou estar trabalhando 24 horas por dia e não tendo vida. Eu acho que é uma boa reflexão. E quando veio a pandemia, isso intensificou. Porque a pandemia fez com que a gente visse uma realidade
é impossível de se enxergar para muitos de nós, né? Todos nós somos sobreviventes a isso. É verdade. Né? Então, a pandemia, ela trouxe à luz, várias pessoas perderam muita gente, muitos entes queridos. Eu, inclusive, perdi a minha mãe. E a gente começou a reflexionar, muitos, né, de nós, poxa, a gente precisa realmente focar naquilo que vale a pena. E aí vem esse fator que você fala de diversidade, de inclusão, de motivação, né? De você estar numa empresa que você acredita. Isso eu acho que veio para mudar. As pessoas realmente estão conectadas e motivadas quando elas acreditam que o que ela faz vai fazer uma diferença para o mundo. São poucas as pessoas que eu conheço que não se preocupam com isso. Que não importa, elas vão fazer o que elas sabem fazer em qualquer empresa, em qualquer indústria, em qualquer mercado. A grande maioria precisa ver o valor delas, o que elas acreditam sendo produzido, porque elas estão preocupadas também com o mundo que está vindo e que elas vão deixar. Por isso a ESG é tão forte, a diversidade é tão forte. Eu preciso existir nesse mundo. A diversidade vem do quê? Me olhem, me vejam, eu existo, eu não tenho que me esconder. Eu estou vivo, eu tenho valor, eu quero aportar esse valor. E a gente precisa olhar para isso com um olho empático de dizer, poxa, como seria estar no lugar dele? Porque a gente não olha com esse olhar. Né? Se eu vou falar de... Nem sei se você quer entrar nesse tema, mas se eu for falar de mulher, por exemplo, no ambiente de trabalho, eu fiz já vários programas de desenvolvimento de mulheres. E teve um programa que até comentei no meu podcast há pouco tempo, que ele falou assim, o programa era desenhado da seguinte forma: você tinha um coaching com as mulheres, né? Mas você também tinha a parte do coaching com o gestor dessa mulher quando ele era homem. E a grande maioria era, tá? Porque era uma indústria muito masculina. Então, quando eu tive a primeira reunião com esse gestor, eu falei, olha, você está aqui nesse programa, a ideia é a gente trabalhar a fulana que está passando por um processo de desenvolvimento de mulheres aqui dentro. Aí ele falou assim, Roberta, eu não entendo direito o que você está falando, porque eu não vejo ela como uma mulher ou como um homem, eu vejo ela como um potencial. E não é isso que a gente aprende na escola ou na empresa, ou, né, de olhar a capacidade que a pessoa tem, as competências. Eu falei assim, mas também tem um fator que talvez você não esteja enxergando. Porque quando elas se juntam e elas falam a respeito das situações onde elas passam, né, elas sentem de outra maneira. E aí, ele, lá no final do processo, foi super bonito, porque ele chegou e falou assim, é verdade, Roberta, eu não tinha me tocado que ela é a única mulher entre 12 homens que a gente tem reunião. Então, quando eu comecei a olhar para isso, eu comecei a ver como, às vezes, ela tem dificuldade de se posicionar. Ou até a forma de sentar, porque, às vezes, a forma da mulher sentar é muito mais fechada, porque o homem já chega se abrindo. E não tem nada de errado, mas naturalmente, né, vem até, muitas vezes, da nossa criação. Sim. A mulher é educada para não ser oferecida, para não correr risco, né, para não correr atrás daquilo. Falando de namoradinho, né? Uhum. Então, assim, não, você tem que esperar ele te pedir. Tá, mas por que tem que esperar ele te pedir? Por que você não pode pedir que quer namorar com ele? Como é que é isso? Então, vem toda essa cultura que a gente é criada, né? Que acaba impactando também nas nossas relações dentro do mercado de trabalho, né? Isso traz um impacto de como a gente se relaciona com as pessoas. Então, voltando no tema com você, falando de diversidade, falando de inovação, falando das diferenças, eu acho que a gente ainda como sociedade tem que aprender muito. E cada um de nós precisa ser despertado para ver isso de uma maneira diferente, como cada um de nós também está preparado para olhar isso, porque a gente está em momentos diferentes de vida. Todos nós, né? Eu tenho muito esse cuidado quando eu vou fazer os programas de desenvolvimento nas empresas, para conhecer quem está ali, quem são essas pessoas. Hoje mesmo, eu de manhã tive um kick-off de um programa, tinham 36 pessoas no call, era virtual, porque é só um início. E aí eu falei, gente, como que eu vou começar um programa sem conhecer essas pessoas, só falando o que vai acontecer? Então,
eu pedi para que cada uma delas abrisse a câmera e que falassem pelo menos o seu nome e a posição dentro da empresa e a expectativa que tinha para aquela jornada que a gente estava começando, né? E aí eu vi que alguns assim demoraram um pouco a abrir a câmera, tipo, né? Outros até falaram, olha, eu não tô, hoje não tô bem, tá tudo bem, mas para humanizar. E eu usei exatamente esse termo, falei, vamos humanizar, vamos fazer isso mais conectado, né? Então, eu acho que a gente ainda tem muito que aprender, Vivi, sabe? Eu acho que a gente está aprendendo, o mundo está mudando, eu não sei como vai ficar. Eu não sei te dizer se as empresas elas voltam no modelo presencial 100%. Hoje eu acho que não, porque as pessoas aprenderam e se deram conta que elas também podem estar próximo de um filho, trabalhar, dar conta, né? Ter um espaço em casa onde elas podem também administrar melhor o seu tempo e fazer o trabalho e entregar com toda a dedicação que elas entregariam se estivesse dentro do escritório, né? Com certeza. E, Roberta, me conta, você está falando do seu podcast. Então, você tem um podcast que chama Leadcast. Leadcast. Que é um pouquinho aí um jogo com o nome da F-Lead. Exatamente. Que é a sua consultoria. Com o que você conversa lá no seu podcast? O que você traz? Que temas que você traz? Qual o conteúdo? Bacana. O Leadcast o nosso canal no YouTube é Conexão F-Lead. Uhum. A gente está no Spotify também, né? E lá no Leadcast foi uma maneira que a gente encontrou de conversar, né, com as pessoas, mostrar para elas um pouco do sucesso e do ser humano que existe por detrás dos profissionais incríveis que existem no mercado hoje. Então, eu, por muitos anos, tive trabalhando com esses profissionais, ajudando, tem muitos profissionais do mercado aí super bem posicionados que eu ajudei, né? Tive ao lado, desenvolvendo, tanto em processos individuais como coletivo. E eu sempre perguntava, poxa, essa pessoa tem uma história incrível, né? E por questões de confidencialidade, eu não posso dividir isso com ninguém, fico isso para mim, vou morrer com essas histórias, meu Deus, né? Não vejo elas contando em lugar nenhum. E aí eu tive a ideia, né, junto com a Yara, que nos apoia dentro da parte de marketing digital, que está aqui com a gente. Poxa, vamos criar um podcast que a gente possa dar visibilidade ao mercado de quem são essas pessoas, né? Vamos desmistificar, vamos trazer a pessoa, né? Então, eu sempre começo, por mais que a gente vá tratar de assuntos específicos, do temas delas, é o ser humano que está ali. Então, a primeira pergunta do meu podcast sempre você já sabia que você ia fazer o que você faz hoje, né? Na grande maioria das vezes, as pessoas falam não, né? Porque não é um caminho reto. Verdade. E as coisas foram acontecendo, mas todas elas têm algo em comum, que é o mindset necessário para chegar naquilo. E aí eu vejo muito protagonismo, né? Perseverança, criatividade, pensar fora da caixa. Então, tem histórias ali incríveis de sucesso dos seres humanos que a gente desmistifica porque acha que são inacessíveis, inalcançáveis, mas são seres humanos. É verdade. Tem emoções, né, momentos difíceis e tem muitos momentos de alegria também. Conexão F-Lead. Conexão F-Lead do YouTube. E você me contou também, a gente não aprofundou, mas que você está escrevendo um livro. Ah, verdade. Não, porque a sua história é um livro, né, meu anjo? Quando a gente vai aqui, faz um teatro, faz uma novela, daqui a pouco está nos Estados Unidos fazendo... Aí tem que escrever um livro mesmo. Com o que vai nesse livro? O que você vai contar? Pois é. Olha, o título ainda não está definido, né? Mas a história do livro é conectado com isso que eu estou contando aqui. Essas pessoas com histórias incríveis. Ah, legal. Os cases. Mas eu não conto os cases especificamente. Eu conto, assim, como os fatos acontecidos nas nossas vidas podem levar para a interpretação dos fatos nas nossas vidas podem nos levar para o sucesso ou para o fracasso. Legal. Porque o fato acontece. Como eu vou reagir a isso? Como eu vou reagir, interpretar, vai me levar para um caminho completamente diferente.
né? E aí a gente fala muito de inteligência emocional, fala muito de quais são os gatilhos emocionais, né? Como eu direciono, interpreto, como que a cultura impacta muito também dentro da realidade que eu vivo. Porque quando você começa a viajar, você começa a entender que aquilo que você tem escrito na pedra como verdade, você vai para uma outra cultura e fala, puxa, mas aqui não tem nada disso. Verdade. Então, será que eu cresci achando que comer arroz e feijão era saudável para minha vida? Só que aí você vai lá para Turquia, por exemplo, como eu fui há 2 anos atrás, eles não comem arroz e feijão. E eles são tão saudáveis como. Então, a gente começa a se questionar do que é real, o que é verdade, né? Então, o livro, ele traz muito sobre essa consciência dessas nossas interpretações, como levar para um caminho de sucesso ou um de fracasso. Legal. E quando você pretende lançar? Sem pôr pressão, tá? Ai. A editora, para quando é mesmo? É para 24. 24 de quê? Não. 2024. 2024. Eu tô achando que é 24 de junho. Não. Tá bom. Essa é a 2024, então, vai lançar. Legal. Essa é a expectativa. Manda um convite pra gente que a gente vai lá. Com certeza, não é? Com certeza. Pode deixar. Bom, Roberta, quero muito te agradecer por esse papo. Tem mais alguma coisa que você tem que falar antes de sair daqui? Que você fala, nossa, não posso sair daqui sem falar esse negócio aqui. Tem alguma coisa? Olha, eu acho que agradecer a esse espaço, né, de poder dividir com as pessoas a minha história, trazendo muito o que eu falo. Depois de anos trabalhando com pessoas, eu descobri que a minha missão na vida é ter escolha e dar escolha às pessoas. Eu faço o que eu faço porque eu acredito que todo mundo pode ter escolha. A gente sempre tem uma escolha. Nem que seja uma má escolha, mas a gente tem. Né? E eu fiquei bastante impactada e emocionada quando entrei aqui hoje e vi que o propósito de vocês está muito relacionado com o ser humano, né? Que tem uma empresa por trás que se preocupa com a perda. É verdade. E eu queria trazer essa vulnerabilidade minha, né, até para todo mundo que está me escutando aqui. Eu perdi a minha mãe há 1 ano e meio. E eu não tive nenhum lugar, de fato, onde eu consegui uma explicação para aquilo que estava acontecendo. Eu tive que buscar isso dentro de mim, né? Mas eu tive a sorte de estar num ambiente psicologicamente seguro para poder falar disso na minha família, com os meus clientes, né? Muitas vezes eu descobri que tinham clientes que também tinham passado por isso. E clientes incríveis e maravilhosos que vão estar me assistindo aqui e vão saber quem são. E isso me fortaleceu, porque por mais que no primeiro momento eu tivesse a sensação de que a vida continua, ninguém está se importando com o que aconteceu, ao mesmo tempo não. Muita gente já passou por isso, né? E a gente dividir a nossa história pode ser uma luz na vida da outra. Então, muito obrigada por esse espaço. Imagina. Nossa, Roberta, o prazer foi muito nosso. Roberta falou um pouco, acho que posso pegar esse gancho, né? A Best Homenagens tem esse olhar. Ela trabalha com homenagens, né, póstumas, e aí ela entendeu, e para a empresa, mundo corporativo, e aí ela entendeu que as empresas depois entravam em contato e falavam, puxa, a gente está tão triste de ter perdido tal profissional, nossa. E aí começou a entender que existe dentro das empresas uma necessidade de humanizar, né, os relacionamentos, a gestão, as pessoas, trazer de volta a humanização para dentro, que é o projeto Humanize, né? Porque depois, quando a gente perde, acabou, né? Não tem mais o que ser feito. Exato. Então, o que a gente pode fazer antes? Então, o objetivo do projeto Humanize, da Best Homenagens, é trazer isso para dentro das empresas. Essa conversa que a gente teve é para flutuar, para levar para as pessoas. Como é que a gente pode fazer isso no dia a dia, de formas práticas? Todas as conversas que a gente tem aqui no canal é com esse objetivo. A gente agradeceu muito de você compartilhar isso com a gente. A gente sabe que você está num momento bem delicado. É um momento de luto ainda, né? A gente conversou aqui sobre isso um pouquinho antes de começar. E a gente precisa respeitar isso, respeitar a humanidade do outro, respeitar a dor do outro. É como você falou, às vezes não vê a dor, né,
não vê a dor, acha que não dói. E com certeza essa é a dor mais profunda que a gente pode ter, né? Com certeza. Então, todo o nosso carinho por você ter vindo, por toda a sua história, sua bagagem. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Obrigada a você. E se isso não for parecer muito piegas, muito obrigada, mãe, por você existir na minha vida e me fazer quem eu sou. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Que produto lindo, né? Bom, pessoal, a gente vai deixar o QR Code aqui da Roberta para vocês entrarem em contato com esse conteúdo que ela trouxe, com a F-Lead. Quando o livro lançar aí também, que 2024 não vai dar tempo, mas todos os links que você passar para a gente, LinkedIn, a gente põe nesse QR Code aqui e vocês podem ter acesso à consultoria, todo o material, conteúdo aí da Roberta. Legal. Tá bom? Vamos fazer um merchan, né, Roberta? Vamos, Vem até aqui, aí, né? Nesse frio. Pois é. Tem que valer a pena. Muito obrigada, querida. Obrigada Sucesso. a você. Muito obrigada. Você que está aí, muito obrigada. Se você curtiu esse papo, se inscreve no canal, curte, aperta o sininho, para a gente estar sempre em contato e te mandando as notificações, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.